Oi, gente, tudo em paz? Mais uma aula de biologia. Hoje, na Biologia 2, falando sobre as teorias evolutivas, vamos conhecer a teoria do darwinismo, aquela mais famosa, mais falada entre as teorias evolutivas. Hoje vamos comparar um pouco das teorias de Darwin, comparando com Lamarck. Vamos demonstrar o mecanismo evolutivo de seleção natural na adaptação das espécies ao ambiente e identificar os mecanismos que levam o ambiente a selecionar as espécies mais adaptadas, tá bom? Olha só, a teoria darwinista, ela surgiu quando Charles Darwin, aquele conhecido naturalista Charles Darwin, ele fez uma viagem ao longo de todo o mundo a bordo desse famoso navio HMS Beagle. Ele saiu da Inglaterra e foi fazendo uma grande rota por vários países, vários continentes. Por exemplo, ele contornou aqui a costa da América do Sul, passou pela Austrália, Nova Zelândia, e nesses locais ele começou a observar o aparecimento das espécies, as características semelhantes entre elas, e ele começou a observar algumas particularidades de cada espécie que era observado de acordo com o ambiente em que aquela espécie vivia, certo? Então Darwin começou a pensar, juntamente com as teorias de Lamarck, que não as espécies elas não são fixas como era proposto até então, não existia aquele fixismo. As espécies apresentavam mudanças, variações de acordo com algumas situações ambientais. Então ele começou a pensar nas suas teorias evolutivas e propôs o darwinismo. Tá? É interessante também que esse camarada aqui, Alfred Wallace, ele também pensou de forma semelhante a Darwin. Ele propôs também algumas ideias de mudança, de adaptação, de seleção natural. Só que, curiosamente, hoje em dia apenas se conhece a teoria de darwinismo, mas é correto chamar a teoria de Darwin-Wallace, tá? Foi por volta de 1859, mas que ficou mais famosa porque Charles Darwin publicou esse livro chamado A Origem das Espécies. É um livro muito famoso, muito conhecido aí no meio da evolução, baseando o darwinismo. Então, nesse livro, Darwin descreveu as suas observações de toda essa pesquisa de campo, que durou mais ou menos 5 anos. Ele observou as variações que existiam dentro dessas espécies, e uma espécie que chamou muito a atenção de Darwin foi essa espécie de pássaro chamado de tentilhão. Ele observou lá no arquipélago de Galápagos, que é um arquipélago que fica aqui na região da América. Ele observou que essa espécie apresentava algumas variações de acordo com o ambiente que ela habitava. Então, por mais que fosse a mesma espécie, a gente vê uma variação entre elas, tá? E essa espécie, ela começou a alterar ao longo do tempo, por exemplo, a sua estrutura do bico, fazendo com que cada espécie fosse mudando e se adaptando ao seu ambiente e o seu hábito alimentar. Pessoal, nós temos aqui, por exemplo, o tentilhão do solo. Ele é adaptado a se alimentar de recursos que estão disponíveis no solo. Nós temos outro tentilhão, chamado tentilhão pica-pau, que ele utiliza o seu bico para perfurar as árvores e se alimentar de algumas larvas de inseto que estão dentro dessa árvore. Temos tentilhão vegetariano, que se alimenta apenas de folhas, tá? Frutos e pequenos brotos. Então, e cada animal desse apresenta um bico especializado para o seu hábito alimentar. Então, o que Darwin pensou? Poxa, existe uma certa variação entre essas espécies e eles são muito semelhantes entre si. Dessa forma, eles compartilham de um ancestral comum. Então, existe um ancestral que contribuiu com todas as características gerais desses tentilhões, e à medida que foi passando o tempo, a estrutura do bico ela foi adaptada, foi transformada para adaptar-se às condições ambientais. Então a gente vai entender como é que acontece essa seleção natural do ambiente. Quando a gente pensa de maneira geral na teoria de Charles Darwin, o que é que a gente tem que entender? Primeiramente que na natureza, a cada geração,
um grande número de indivíduos morre e muitos deles não deixam descendentes. Então a gente vê que algumas características que são adquiridas, muitas vezes elas não são passadas para gerações futuras. Mas, quando a gente fala de seleção natural, o que é que a gente tem que entender? Em cada geração, indivíduos que apresentem características que sejam mais adaptadas ao meio, eles têm uma maior chance de sobreviver e, assim, uma maior chance de reproduzir, passar suas características adaptativas para gerações futuras. Então, preste bem atenção. Nesse exemplo do tentilhão, o que difere um pouco a teoria de Darwin para a teoria de Lamarck é que Darwin entende que não é o próprio animal que força a sua adaptação, que força a sua mudança para adaptar-se. Como eu comentei com vocês, essa mudança ela é resultado de uma mutação, de uma alteração morfológica, funcional de alguma estrutura, e se essa alteração contribuir para uma melhor sobrevivência, ou seja, essa alteração no bico do tentilhão ajude esse pássaro a sobreviver naquele ambiente, naquele espaço que ele ocupa, ajudando ele a se alimentar melhor, a ter mais nutriente, mais energia. Isso vai auxiliá-lo a sobreviver mais e, consequentemente, deixar mais descendentes, e ele vai enviar para os seus descendentes essa característica de alteração no bico para formar um bico mais adaptado. Então veja que não foi o animal que modificou, mas foi uma condição do meio, ou seja, aquele recurso que tinha disponível, aquele alimento que tinha disponível, o pássaro, ele, por apresentar uma mutação que foi aleatória e espontânea, que não foi ele que induziu, essa mutação permitiu que ele se adaptasse a essa condição. Logo, é uma seleção natural que seleciona aquela característica. Consegue compreender? Então, ao sobreviver os mais adaptados, eles tendem a transmitir aos seus descendentes as características que os tornam mais capazes de sobreviver. Isso a gente chama de transmissão da herança adaptativa. Preste atenção que é diferente do que Lamarck propôs, que lá ele falou a transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, aquilo que o animal adquiriu por si só, aquilo que ele produziu, ele passa para gerações futuras, mas aqui é a transmissão de uma herança de forma adaptativa. Aquilo que serve para adaptação é passado para gerações futuras. Vamos comparar Darwin e Wallace, quando a gente olha o exemplo das girafas, né? A gente viu lá no lamarquismo que é a própria girafa que estica o seu pescoço. Então, olha só o que é que acontece. O ancestral da girafa, até pelos registros fósseis, a gente vê que ele tinha um pescoço curto. Então, essas girafas se reproduziam, mas poderiam nascer algumas girafas com uma mutação que permite um aparecimento de um pescoço maior. Logo, essas girafas aqui com a mutação de um pescoço maior, elas são mais adaptadas ao meio, ou seja, de consumir aquelas folhas que estão mais altas do que as girafas de pescoço menor. Então, o que é que acontece? Essas girafas de pescoço menor, elas tendem a sobreviver menos comparado às girafas de pescoço maior. Então, essas aqui vão se reproduzir mais e gerar mais descendentes de pescoço maior. Dessa forma, as girafas de pescoço menor vão tender a desaparecer, diminuir, permanecer apenas essas de pescoço maiores. E assim pode ir acontecendo ao longo do tempo. Em uma nova geração aparecer uma girafa com pescoço ainda maior e ela se tornar ainda mais adaptada. Mas o que você tem que pensar é o seguinte: não é a girafa que promove o alongamento do pescoço, mas sim uma mutação aleatória no seu processo de reprodução pode gerar um indivíduo com essa característica que seja uma característica adaptativa. E a condição do meio, folhas mais altas, seleciona essa característica adaptativa. Conseguiu pegar? Show de bola! Então, mais umas coisas que a gente pode falar sobre seleção natural é a forma do indivíduo, o padrão de vida do indivíduo que permite com que ele seja mais adaptado à sobrevivência ao meio. Então, a gente vê várias formas, várias funções que permitem a perpetuação das suas características selecionados pelo ambiente, que é o que a gente conhece, a seleção natural. Então, ela permite a perpetuação de genes que conferem vantagens evolutivas. Olha só essas imagens aqui, que interessante.
Nessas imagens aqui, vocês conseguem ver a presença de dois animais diferentes, duas borboletas diferentes, duas mariposas? Olha só, essas aqui tem uma mariposa mais escura e essa é uma mariposa mais clara. Então, essa mariposa aqui ela tende a sobreviver mais porque ela consegue se camuflar dos predadores, enquanto que essa aqui não. Da mesma forma, essas duas imagens. Então, essas condições, quando surgem espontaneamente por meio de mutações nos genes, se conferir uma vantagem evolutiva, é selecionada pelo ambiente e passada pelas gerações futuras. Outras questões que selecionam características adaptativas outros tipos de seleção natural. Só trazendo esse exemplo aqui para vocês, até a pelagem, a cor da pelagem de ratos, por exemplo, comparado com um predador, com um pássaro ou um gavião. Então, os ratos que tiveram a pelagem mais escura, eles ficam meio que camuflados com a cor do solo, enquanto que ratos mais claros eles são mais visíveis pelo predador, por se destacarem da cor do solo, e aí eles são predados mais rapidamente. E dessa forma, a população de ratos de pelo mais escuro tende a aumentar, porque eles estão mais adaptados à sobrevivência, eles sobrevivem mais, reproduzem mais, perpetuam os seus genes para as gerações futuras, ok? Olha só, outro tipo de seleção é a seleção sexual, tá? Ela acontece essa seleção natural porque algumas características, geralmente características físicas, como a gente viu o exemplo no pavão, né, aquele rabo do pavão macho, alguns cervos, por exemplo, que tem a sua estrutura de chifre, né, bem desenvolvido, bem forte para realizar essas brigas aqui por domínio de bando, por domínio de território, disputa de fêmea, e até o cuidado parental, que é uma característica comportamental. Essas características elas são selecionadas como critérios de acasalamento. Então, é um critério agora de sobrevivência com base em acasalamento, com base em reprodução, pela preferência de fêmea ou pela conquista do macho a essa reprodução. Então, uma característica física, morfológica, ela consegue selecionar características que vão ser passadas às gerações futuras. Então, o indivíduo, por exemplo, que tiver o maior rabo, o rabo mais colorido de pavão, ele vai atrair mais a fêmea, então a fêmea vai ter interesse por aquele indivíduo específico. Então, essa característica de maior rabo e maior colorido, mais colorido, vai ser uma característica que vai ser herdada, vai ser passada para gerações futuras. Indivíduo com chifres mais rígidos, mais fortes, eles vão conseguir disputar uma fêmea com mais eficiência, e daí essa informação de chifre mais forte vai ser passada para gerações futuras. Aquele indivíduo que tem um cuidado parental mais eficiente consegue proteger a sua prole, né? Então, na sua prole tem os seus genes. Então, se sua prole sobrevive, os seus genes, tipo o gene do pai está cuidando do filho. Então, se o filho sobrevive, os genes do pai vai passar para gerações futuras. Então, aquele comportamento de cuidado parental, por exemplo, ou até a sua força, o domínio, a disputa para a fêmea, o fato dele ter conseguido reproduzir já é uma característica que vai ser passada para gerações futuras, tá? Então esse é mais um tipo de seleção que o ambiente está condicionando, e as condições do ambiente também está condicionando o aparecimento e a continuação de novas características. Beleza, gente? Então é isso aí, nosso conteúdo de seleção natural e darwinismo. Deixo para vocês as atividades do livro e na nossa aula a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Falou!